Olá, eu sou a aluna Beatriz e hoje eu vou falar do turismo no Brasil. Bom, o Brasil ele é um dos maiores e mais populosos países dotados de belezas naturais que se tornaram um cartão postal do país e atraem visitas de pessoas de todos os lugares do mundo, sem contar dos que já moram no país, que são considerados como os turismos domésticos. A população do país, a enorme diversidade cultural que é encontrada no território brasileiro e as festas populares que são realizadas em diferentes épocas do ano e em várias regiões do Brasil, como o Carnaval, o Festival de Parintins ou São João, são igualmente atrativos para os visitantes nacionais e internacionais, que são festas tradicionais no Brasil. Antes de entrar na parte do turismo, dos principais pontos turísticos, eu vou dar uma breve explicação do que é o turismo. Bom, o turismo possui diversas definições que foram sendo elaboradas e se tornando cada vez mais abrangentes na medida em que os estudos a respeito dessa atividade se deslocam. Uma das mais utilizadas é a proposta da Organização Mundial do Turismo, a OMT, uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, a ONU. Bom, a OMT define o turismo como sendo um fenômeno de aspecto social, cultural e econômico diretamente relacionado com o deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente pessoal, seja uma localidade próxima, seja até mesmo em outro país. A essas pessoas dá-se o nome de visitantes, nomenclatura que inclui turistas e excursistas, residentes ou não residentes. O turismo diz respeito às atividades desses indivíduos, assim como às suas despesas com serviços, transportes, hospedagem e comércio. Bom, a motivação das viagens e das atividades turísticas abrange um aspecto muito amplo que vai do lazer à recreação e saúde. O turismo no Brasil é uma atividade econômica responsável pela geração de empregos e pelo intenso dinamismo do setor terciário, uma vez que movimenta uma série de serviços como transporte, alimentação e hospedagem. As paisagens naturais e a diversidade cultural são os principais atrativos turísticos do Brasil, embora os problemas estruturais e infraestrutura tornem o desenvolvimento do setor mais lento. Entre os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis e São Paulo. Entre 2020 e 2022, a pandemia do Covid-19 afetou duramente as atividades turísticas, que já vêm os números subindo novamente e projetam um crescimento significativo para os anos seguintes. É interessante notar que, antes disso, o país chegou a receber mais de 6 milhões de visitantes por ano. O trabalho para a retomada plena do setor conta com vários órgãos de esfera privada e pública, com destaque para o Ministério do Turismo, o MTUR, que é parte do governo federal do Brasil desde 2003. Agora eu vou falar o exemplo dessas cidades que eu falei que são uma das principais mais procuradas turísticas no Brasil. Vamos falar agora do Salvador, que é lá na Bahia. Ela é a primeira capital do Brasil e abriga uma enorme riqueza natural e cultural. É um dos pontos turísticos mais procurados. Tem também a Foz do Iguaçu, que é no Paraná, que é a beleza e a opulência das cataratas do Iguaçu atrai milhares de turistas para a cidade paraense da Foz do Iguaçu. Bom, tem o Pantanal, lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A paisagem natural desse bioma, o Pantanal, atrai turistas do Brasil e do mundo. Bom, tem o Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, que é uma cidade histórica que tem grande importância para a preservação da história do Brasil. Tem também o Parque Estadual do Jalapão, que é no Tocantins, que é o Parque Estadual do Jalapão, é uma unidade de conservação fundamental para a manutenção do equilíbrio natural e ecossistêmica na região norte do país. Tem Maragogi, lá em Alagoas, que as belezas naturais de Maragogi atraem milhares de turistas para o estado de Alagoas, principalmente no verão. Tem São Paulo, que é na capital mesmo, lá em São Paulo, uma das cidades globais do Brasil. São Paulo é muito requisitada em várias modalidades de turismo, como lazer, negócios e saúde. É uma cidade muito bonita, pretendo conhecer, se Deus quiser. Dando sequência, agora eu vou falar um pouco sobre os dados de turismo no Brasil.
A pandemia do Covid-19 afetou durantemente o setor de serviços no Brasil, em especial as atividades turísticas. Isso aconteceu por conta das medidas de isolamento e das restrições a entradas e saídas que foram impostas em todo o mundo, o que diminuiu consideravelmente o fluxo de turistas que chegavam e que partiam do país. Bom, internamente, a atividade arrefeceu em decorrência do espalhamento da doença pelo território nacional e também pelas medidas de quarentena. A recuperação do setor tem acontecido gradualmente desde 2022. Bom, entre 2018 e 2019, o Brasil recebeu cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano, os quais vieram principalmente por via aérea, ou seja, avião, né? Conforme mostram os dados do Ministério do Turismo. A maior parcela desses visitantes eram oriundos de países vizinhos, isto é, dos países da América do Sul, com destaque para a Argentina. O período entre 2020 e 2021 foi marcado pela pandemia e em 2022 o Brasil recebeu apenas 3,6 milhões de turistas estrangeiros, metade da média anterior. Bom, acredita-se que o ano de 2023 seja o ano da retomada definitiva do setor, tendo em vista que somente nos 3 primeiros meses no Brasil já havia recebido mais de 2,3 milhões de turistas estrangeiros. Bom, a renda que movimenta pode arrecadar cerca de 7,8% do PIB nacional, indicando um aumento significativo com relação aos períodos precedentes. Bom, considerando os dados da OMT e do Ministério do Turismo, temos que os 10 países mais enviam turistas para o Brasil são os seguintes: a Argentina, os Estados Unidos, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, a França, a Itália, o Reino Unido, a Espanha e o Portugal. De vocês, eu espero que vocês consigam ter entendido pelo menos um pouquinho do que eu quis trazer para vocês, de alguns pontos turísticos do Brasil, e que vocês tenham a oportunidade de conhecer pelo menos alguns deles. E muito obrigada pela atenção mesmo, e tenham uma boa tarde, uma boa noite, fica com Deus e obrigada.